Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma explicação do programa Mais Gestão Menos Risco para falar de assuntos que interessam para a gestão de risco da sua propriedade rural. E gestão de risco não é só seguro rural, não é só pro agro e não é só a gestão dos preços da propriedade. A gestão de risco começa lá na pesquisa, na escolha das variedades, na melhoria das variedades que você cultiva na sua propriedade. E no Brasil nós sabemos que tem muito pesquisador, muita gente fazendo um trabalho espetacular e que no final das contas você tem o efeito na sua propriedade, você está recebendo variedades, sementes mais tecnológicas, com maior produtividade e resistentes à seca, resistentes a pragas, e muitas vezes a gente não sabe de onde vem. E por isso a gente vai conversar hoje aqui com o professor João Bespalhoc, que é um pesquisador de mão cheia do setor sucroalcooleiro e participa da iniciativa da rede RIDESA. Isso. Que é a rede interuniversitária para desenvolvimento do setor sucroalcooleiro. Sim. E o que é essa rede? Como que ela surgiu, professor? Na verdade, a RIDESA é uma rede que surgiu, na verdade, com a extinção de um outro ente federal, que era o Plano Açúcar, né? Então, na década de 70, o governo federal começou um grande plano para a produção de etanol, né? Na época houve uma grande crise do petróleo e a Plano Açúcar foi o braço que o governo instituiu para fazer pesquisa com a cana-de-açúcar, com a indústria sucroalcooleira, né? Entre as várias facetas dessa pesquisa tinha o desenvolvimento de variedades. Em 1990, quando o presidente Collor de Mello assume o poder, ele extingue várias instituições que estavam ligadas ao governo federal, uma delas foi o Plano Açúcar, e na época as universidades federais se interessaram em desenvolver ou continuar esse trabalho que é muito importante para o Brasil, né? E eles assumiram o patrimônio, né, do Plano Açúcar, os pesquisadores, e a partir daí é que foi instituído a RIDESA. Hoje a rede está constituída por 10 universidades federais, da qual uma delas é a Universidade Federal do Paraná, em qual eu sou professor, e a gente desenvolve... Quais são as outras universidades? Tem universidade no Brasil inteiro. Isso. Paraná, Norte, Nordeste, Isso. Centro do... Nós temos um planejamento que é, em cada unidade federativa, você ter só uma universidade federal trabalhando, né? Então, a Universidade Federal do Paraná trabalha aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos a Federal de São Carlos, que trabalha com São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nós temos a Federal de Viçosa, em Minas, a Federal Rural do Rio de Janeiro, que pega o Rio e Espírito Santo, a Federal do Mato Grosso, a Federal de Goiás, que pega Goiás e Tocantins. Aí nós temos as do Nordeste, né? A Federal de Sergipe, Sim. A Federal de Alagoas, a Rural do Rio de Janeiro e a Federal do Piauí. Perfeito. Então é uma rede bastante extensa, porque a produção de cana ela tem uma dispersão bastante grande no Brasil. Praticamente a gente planta cana-de-açúcar em todo o território nacional, com maior concentração aqui no Centro-Sul, né? Sim. E também no Centro-Sul tem praticamente 90% da produção de cana e 10% fica no Nordeste. Mas qual que foi a motivação principal lá no começo do projeto? Foi não perder, né? Eu digo assim, lá no começo de toda essa iniciativa do próprio governo federal, o que era adaptação climática das variedades de cana, o que era... Inicialmente o que se queria era desenvolver variedades que fossem bem produtivas, né? E a gente fala em produtividade em termos de toneladas de cana por hectare, mas também em bastante teor de açúcar, né? O que nós precisamos extrair da cana é o açúcar, né? Mas também variedades que fossem
que pudessem ser plantadas em boa produtividade mesmo em períodos de seca, intempéries, com baixas temperaturas, que pudessem ser resistentes a doenças, né? Nós tivemos várias doenças que chegaram durante os diferentes anos e que poderiam prejudicar, e aí com novas variedades a gente consegue desenvolver, né, o setor e manter o setor produtivo. Sim, então principalmente aumento da produtividade. Isso. E adaptação climática, até que ponto isso é uma preocupação? É uma preocupação. Por exemplo, a gente tem aqui no nosso trabalho aqui no Paraná uma preocupação muito com o período frio com geadas, né? As geadas prejudicam bastante o desenvolvimento da cana-de-açúcar, e a gente tem uma linha de tentar desenvolver materiais que sejam mais resistentes a essas intempéries, né? E também, se nós formos para o Nordeste, uma das grandes objetivos seria trabalhar com materiais que sejam mais resistentes à seca. Mais resistente à seca. Isso. Tá? Isso tem ocorrido com sucesso, essa melhoria? Esses não são trabalhos que são desenvolvidos de forma muito rápida, né? O melhoramento em si já é uma coisa que demora bastante, né? Se a gente pensar que para desenvolver uma variedade de cana se leva entre 15 a 20 anos, esse é o período. 15 a 20 anos para você ter uma nova variedade. Isso. E qual que é um processo por clone, é um processo por... Não, o processo de melhoramento ele começa com a escolha de variedades lá no com campo. escolha de materiais que vão ser cruzados. É cruzamento. É um cruzamento, se faz cruzamentos, né? Especificamente aqui no Brasil, esses cruzamentos são feitos no Nordeste, porque a cana tem ela é fotoperiódica, ela precisa de uma determinada quantidade de horas de luz para ser induzida ao florescimento. Então, no Nordeste é o local que mais tem florescimento de cana. Inclusive, para os produtores no Nordeste é uma dificuldade, mas para o melhoramento é o ideal. É fantástico. Então, se cruza as canas, né? E aí se obtém a semente verdadeira da cana. Sim. Né? A partir dessa semente, que tem a variabilidade genética, que são enviados para as 10 universidades, e cada uma começa um programa local de melhoramento. Ou seja, você tem as sementes que são produzidas numa espécie de pomar de sementes. Isso, uma espécie de pomar de sementes, e isso é distribuído, e você tem um experimento em rede para testar cada uma das variedades dessas sementes. Então a gente começa os programas localmente, né? Então cada universidade tem a sua estação para começar a trabalhar. Isso é testado e aí a gente faz a seleção, né? Vai vendo o que vai dando certo, aquilo que não dá, que tem algum problema, é retirado, é eliminado. E no final do processo, as melhores variedades aí são giradas, né? A gente manda as nossas melhores para São Paulo, para Minas, para Mato Grosso, e as de lá também para cá. Muitas vezes uma variedade que é boa em outro estado também é boa no nosso. Sim, sim. E principalmente quem acaba fomentando isso são as empresas e os produtores também, ou mais as empresas individuais que hoje, vamos dizer que fazem... Hoje quem financia esse projeto são as empresas do setor sucroalcooleiro. São aquelas empresas que produzem o etanol, produzem o açúcar, né? Então eles pagam uma taxa por hectare para utilizar essas variedades que são desenvolvidas pela rede. Né? E a partir desse recolhimento que é feito anualmente é que a gente consegue fazer todo o processo de melhoramento. Então, como nós somos um ente público, esse é um exemplo de uma parceria público-privada de sucesso. Mas nesse caso, essas empresas são as usinas e eles também têm uma rede não sei se chama de rede de integração de produtores que também fazem a entrega para essas usinas, certamente. E esses produtores, eles têm acesso à tecnologia por meio das usinas, no caso. Depende do local, né? Por exemplo, no Paraná, as usinas, na maioria das vezes, elas arrendam terras e são donas ou das terras em que elas produzem, né? Mas existem locais, por exemplo, algumas usinas em São Paulo que você tem fornecedores individuais. E aí, muitas vezes,
não só pelas usinas, mas por associação de fornecedores, a gente consegue fazer contratos para eles utilizarem as nossas variedades e também recolherem o que a gente chama de royalties, né, para as universidades para poder utilizar esse material. Certamente. Então, assim, talvez o segredo do sucesso, nesse caso, é que você tem, assim, uma retroalimentação contínua. Então, assim, os produtores estão conscientes de que estão usando uma semente, uma variedade superior e, claro, que estão dispostos a pagar por isso, então, e isso acaba retroalimentando essa pesquisa contínua. Mas, assim, depois você faz o melhoramento por via das sementes. Sim. E na hora da entrega são as sementes mesmo, são as mudas. A cana-de-açúcar é uma espécie que era propagada vegetativamente, isso, né, quando você vai plantar comercialmente. Então, o que a gente entrega para o produtor são mudas, né, pode ser através de colmos. Hoje em dia está muito comum. Por micropropagação também. Micropropagação. Hoje a gente tem uma muda que é em tubetes, que é chamado MPB. São as mudas pré-brotadas. Inclusive existem várias empresas que produzem essas mudas, né? Hoje as universidades já estão tendo licenciamento das variedades para essas empresas, então elas acabam também produzindo as mudas e vendendo para os produtores, porque tem um modo rápido. As empresas licenciadas. As empresas licenciadas. É fantástico, porque você acaba alimentando uma rede que é muito maior do que só aquela pesquisa que é feita e que vai para a prateleira da biblioteca. Né? Então, não é só os artigos científicos, não são só as teses, mas que são importantes. Sim, mas aqui tem um produto, que são as variedades, que vai chegar no produtor, né, que vai aumentar a produtividade, que isso vai ter um reflexo na indústria e que depois a indústria vai produzir um produto que vai chegar ali no consumidor. Então, aí eu posso dizer que cada vez que você vai num posto de gasolina ou vai no supermercado e compra 1 quilo de açúcar, você está se beneficiando dessa pesquisa que é desenvolvida pelas universidades federais, pela RIDESA, pela Universidade Federal do Paraná. Perfeito. Agora, eu tenho uma curiosidade. Agora vamos entrar nas curiosidades, porque, bom, se a gente pega o café, por exemplo, né? Muita gente gosta de tomar o café com açúcar, eu não gosto. Mas o café é interessante que você tem, como que se diz, o terroir acaba afetando a variedade, né? E a própria espécie, né? Então, no açúcar, tem alguma coisa parecida com isso? Diferentes, vamos falar assim, açúcar produzido para diferentes, ou melhor, cana produzida para diferentes finalidades, por exemplo, para produzir etanol e para produzir açúcar, ou é o mesmo produto? Se a gente pensar na indústria hoje, sucroalcooleira que produz etanol, que produz açúcar em grande quantidade, nós usamos a mesma variedade, né? Basicamente, o que muda, né, no mix, se vai produzir mais etanol, se vai produzir mais açúcar, é o preço de cada um. Então, quando o preço do etanol está muito competitivo, né, a indústria vai direcionar mais matéria-prima para etanol. Quando o açúcar está mais competitivo, ela direciona mais produto para o açúcar. Então, as indústrias têm essa dupla possibilidade de produção e aí, dependendo do ano, do mix, ela anda para um lado ou para o outro. Mas essa mistura na indústria ela também não é assim um para um. Existe um limite para isso, não tem? Nem todas as plantas estão preparadas para fazer uma conversão completa. Essa é a questão. A gente tem a maior parte das indústrias hoje no Brasil tem possibilidade de fazer tanto açúcar como etanol, né? Mas existe uma minoria que ainda são só as destilarias que só produzem etanol e ainda poucas que só produzem açúcar, né? Mas a tendência, né, a maior parte tem essa dupla função, né? E a gente pode dizer mais, não é só dupla, porque nós temos um subproduto da indústria sucroalcooleira que é o bagaço, né? Que parece que é uma coisa que sobra, mas hoje em dia é muito valorizado, porque as indústrias hoje utilizam o bagaço para a produção de energia elétrica. Certamente, isso.
é chamado de cogeração. Então, uma das vantagens da indústria da cana-de-açúcar é que ela é autossuficiente em energia. E as mais eficientes, elas conseguem exportar essa energia para a rede pública, né? E talvez a gente, usando a nossa eletricidade, parte dela vem da cana-de-açúcar. E se for para a gente falar assim nessa parte de gestão de riscos, do ponto de vista... Bom, você já falou que a parte climática é bem importante, então você provavelmente tem variedades que são mais adaptadas a climas úmidos e outras que são mais adaptadas para climas... Tá? E a questão do solo influencia muito também na cana, porque ela não é uma cultura como a soja, por exemplo, que você, né, faz o plantio anual ali, né? Como que funciona essa questão? Você escolher a variedade certa para o teu ambiente de produção é muito importante, né? Porque dependendo do local e dependendo do teu manejo, você vai conviver, vai colher aquela cana-de-açúcar por 4, 5, 6 safras. Né? Então, se você errar na escolha da tua variedade, você vai estar 5 ou 6 anos reclamando ou tendo prejuízo. Então, a escolha da variedade é extremamente importante. No caso da cana-de-açúcar, o setor, né, a pesquisa já fez uma abordagem muito minuciosa sobre o ambiente e com relação com as variedades. A gente tem uma classificação ambiental dentro dos ambientes em que se planta cana. Só para a gente ter uma ideia, né, os ambientes são classificados em ambiente A, B, C, D e E, dependendo da qualidade do ambiente. Em termos de solo e de clima. Solo e clima. E as variedades, quando são lançadas, elas já vêm com uma recomendação para você, por exemplo, plante essa variedade no ambiente A e B ou C e D, né? Não plante ela em determinados ambientes porque você vai ter prejuízo. Então, existe já um desenvolvimento, né? Um conhecimento que faz com que o produtor erre menos na hora de plantar. Sim, então, na verdade, a indicação está lá, você tem toda a técnica e a tecnologia desenvolvida, você erra praticamente se quiser, então. Às vezes as pessoas erram por falta de informação ou porque ouviram falar de alguma outra usina que está plantando determinada coisa, e às vezes não há uma informação que é confiável, né? Mas a pesquisa tem desenvolvido, já tem uma indicação correta, né? Então o ideal seria realmente seguir a indicação da pesquisa. De certa forma, se a gente for pensar, eu não sou especialista nesse setor de canas, mas são cadeias bem organizadas. Difícil, assim, a grande parte da produção está vinculada a alguma indústria, né? Não é como, por exemplo, muitas vezes certas culturas agrícolas, o milho. O milho você produz em qualquer lugar praticamente, mas não necessariamente, né? Você tem desde aquele produtor bem organizado, vinculado a uma cooperativa ou uma empresa própria, e também tem aqueles produtores de menor porte, né? Então quer dizer que a cana-de-açúcar você geralmente tem um vínculo maior com a indústria, é isso? O produtor precisa ter essa consciência, né? Que ele vai ter que estar bem localizado, bem vinculado com a indústria. Porque como é um produto que tem é muito perecível, né? Ele vai ter que colher a cana e entregar na indústria em 24, no máximo 48 horas. Sim. Então, diferente, por exemplo, da soja e do milho, que você pode colher, secar e armazenar. Ali não, a hora que você colhe a tua cana, ela tem que ser entregue em 24, 48 horas. Além disso, existe um raio em que é economicamente viável você colher a cana e transportar ela para a indústria. Sim. Então, você não pode ter um raio maior do que 50, 60 quilômetros, que acaba ficando inviável economicamente, o preço do transporte é muito alto, né? Boa parte da cana é água, então você transporta muita água até a indústria, então não pode ser uma distância maior. Então existe essa relação, né, do produtor com uma determinada usina. E aí é que entra também uma coisa chamada de consecana,
que é, sim. Que é uma iniciativa de você calcular uma forma que seja boa para a indústria na hora de pagar essa cana e também boa para o produtor. Um balizamento de preços. Um balizamento de preços. Que depende do preço do etanol, da açúcar, também depende do custo de produção. Então, para que essa relação entre produtor e indústria seja mais equilibrada. O Consecana é uma iniciativa que reúne os diversos atores das cadeias e, né, dados as realidades de mercado, você vai realmente fazer um balizamento de preços. Né? Então, pode ser que naquele momento que tiver muito baixo o preço, né, o mercado estiver indicando um preço muito baixo, você vai ter um balizamento para compensar esse preço muito baixo. Mas também, se o preço se elevar muito ele baliza também para o lado da indústria, vamos colocar assim. Né? Tentando dar um equilíbrio, né? Diferente, por exemplo, no caso da soja e do milho, que você consegue estocar e quando tiver preços bons você vende. É verdade. No caso da cana não é assim. Né? A indústria tem todo um planejamento, por exemplo, para cortar as canas. Você não pode trazer toda a cana de uma vez só. Sim. A indústria de cana funciona entre 8 a 10 meses, dependendo do local, da própria indústria. Uhum. Então, você tem uma época certa de cortar, né? Você tem que, e por causa disso que você tem que ter esse equilíbrio econômico entre o produtor e quem compra a matéria-prima. Agora eu queria entrar num assunto que geralmente é um pouco polêmico, que é quando a gente fala da sustentabilidade, né? E obviamente toda a produção humana, sem exceção, ela vai ter um impacto no meio ambiente, maior ou menor, e, né, o objetivo é com o tempo a gente ter menos impacto, né? E eu lembro que até não muito tempo atrás você tinha aqueles problemas das queimadas da cana, que hoje na verdade não existe mais, foi proibido, né? Na maioria dos estados, se não em todos do Brasil, não é isso? Nós temos ainda talvez a colheita, a queima da cana para a colheita, né? Está muito ligada com a colheita manual, né? Se começou a ter leis que começaram a proibir a colheita do estado de São Paulo, foi o primeiro estado que fez essa lei, e a partir dali ela se espalhou pelo Brasil todo. Ainda existe um pouco de colheita manual no Nordeste, né? Existem áreas que são muito declivosas e que é impossível a colheita por máquina, mas praticamente hoje no Centro-Sul toda a colheita é feita de maneira mecânica, através de máquinas, são colhedoras, e com essas colhedoras você não tem a necessidade de colocar fogo. Sim, tá? sim. Então, isso é muito bom para o solo, que recebe a parte da palha que sobra, isso volta para o solo e vira matéria orgânica, né? Para as cidades que estão no entorno dessa produção de cana também é muito bom, porque quando você queimava as canas, né, você tinha muita fumaça e poluição, né, do ar, e isso tinha um reflexo muito grande na saúde pública. Então, nessas áreas, muitas crianças, muitas pessoas mais velhas iam procurar o serviço público por causa da má qualidade do ar. Exatamente. Então, houve uma melhoria muito grande com essa adoção da colheita mecanizada. Sim, certamente. Mas tem uma outra questão também, que agora voltando à própria questão da pesquisa, que você tem ao longo dos anos, eu não sei se você consegue dar um panorama do aumento da produtividade, porque na medida que você aumenta a produtividade também você diminui a pressão por novas áreas, não é isso? Isso. O que a gente pode dizer, né, de alguns estudos feitos por décadas é que o melhoramento ele tem ajudado a aumentar a produtividade em mais ou menos 1% ao ano. Tá? Então, nos últimos 50 anos, a gente teve um acréscimo de produtividade em área de mais ou menos 50%. Então, se a gente produzia 40, 50 toneladas em média, né, nos anos 70, hoje é 70, 80 toneladas. Sim. Então, na mesma área, né, e utilizando praticamente dos mesmos insumos. É maior a lucratividade para o produtor, né, e menos áreas
que você precisa desmatar ou explorar, né, para produzir a mesma quantidade. E provavelmente também com, digamos, aprimoramento do manejo das lavouras, em termos de plantios e colheitas em épocas mais adequadas. Sim. Hoje a gente tem, né, controle de ervas daninhas melhor. A parte da agricultura de precisão no setor é muito forte e isso ajuda também a melhorar, a diminuir a erosão, né? A gente pensa muitas vezes na queimada, mas também a erosão pode ser um problema grande porque isso chega nos rios, assoreia, a qualidade da água é ruim e aí você consegue fazer um trabalho bom, aumentando a produtividade, aumentando a lucratividade de maneira sustentável. Por curiosidade, como que é feito o controle de erosão no caso da cana? Então, são feitos terraços, né? Por terraços. Né? Principalmente. E também, né, na escolha das áreas. Existe uma limitação de declividade para a colheita, então áreas muito declivosas você não consegue plantar mais cana. Então, elas são utilizadas para outras finalidades. Certo, entendi. Tá. A pergunta é porque se a gente está pensando em culturas anuais, nós temos hoje o plantio direto, que é o santo graal da preservação do solo, na verdade. Agora, na cana é um pouquinho diferente, é mais pelo controle dos terraços. Né? Exatamente. Existe uma pesquisa forte tentando trabalhar com uma coisa parecida com o plantio direto, que seria o plantio com atividade mínima, né? Com mínimo revolvimento do solo. Tá? Plantar algumas espécies para enriquecer o solo em termos de matéria orgânica, e aí você só cortar aquele material e abrir, né, o suco para o plantio sem fazer o revolvimento com aração, com gradiação. Né? Então, mas isso está muito mais em pesquisa do que ser uma prática do setor. Então, normalmente, o que você tem no plantio é o processo de aração tradicional. A gradagem para deixar um solo mais nivelado. Mais nivelado. E aí é feito os sucos, onde é colocado os colmos para o plantio. Certamente. Muito bacana. Assim, pensando no futuro, o que a gente pode esperar ainda em termos de desenvolvimento, e assim, em termos de realmente variedades, lá no campo, quais são os desafios hoje? Eu acho que um grande desafio, né, comparado com as culturas que a gente tem como a soja, o milho e o algodão, é o uso da transgenia, né, que já está mais desenvolvida na soja, milho, algodão. Na cana, ela começou, as primeiras variedades transgênicas foram lançadas em 2017, as áreas ainda são pequenas em relação, em termos de porcentagem, mas eu acho que no futuro nós vamos ter bastante ganhos em termos de novas características vindo através da transgenia. Mas isso pensando mais no que? Na produtividade, na resistência? Hoje, o que nós temos hoje de transgênicos de cana é com o GNBT que dá uma resistência a insetos, né? No caso da cana, especificamente para a broca da cana, que é uma praga bastante importante para a cultura. Mas no futuro a gente pode colocar genes que vão ajudar a ter resistência a herbicidas, que vai facilitar o manejo, genes que possam ajudar a ter uma resistência maior à seca, né? Que é um problema hoje que com as mudanças climáticas a gente tem cada vez mais problemas com seca, com inundações, com temperaturas extremas, né? E a transgenia pode trazer uma parte de benefício para esse setor. Ali. E tem uma outra questão que, pelo menos, né, já está bem desenvolvida na agricultura, que é o chamado ILPF, que é Integração Lavoura-Pecuária. Lavoura, pecuária e floresta. A integração lavoura, pecuária e floresta. Então, muitas vezes você tem lá o plantio do eucalipto, tem lá a soja e depois vem o pasto. Então, existe uma situação, um pensamento similar hoje para a cana, ou ainda a ideia é que se tenha nessa produção mais em termos de monocultura?
No caso da cana, eu não conheço projetos de ILPF. Não sei se seria viável. Além disso, a gente tem que lembrar que você tem que ter, né, as culturas têm que ser próximos da indústria, né? E aí, se você colocar talvez vai tomar a área que poderia ser feita com a indústria. Então, geralmente, quando você tem, né, essas áreas com cana-de-açúcar, é mais uma monocultura. Né? Uma monocultura, só que obviamente você tem nas propriedades todos os requisitos de preservação permanente e reserva legal, que obviamente também serve para fazer uma regulagem do meio ambiente. O que acontece muitas vezes quando você precisa trocar a variedade, né? Isso acontece a cada 4, 5, 6 anos, aí você faz uma rotação de culturas. No estado de São Paulo, por exemplo, é muito comum você plantar o amendoim, né? Ou a soja, que são culturas leguminosas e que podem enriquecer também o solo com nitrogênio. Então, entra dentro desse ciclo, né? Então, não é só cana-de-açúcar que é plantada na mesma área. Fantástico. Professor Bespalhoc, muito bacana. Eu aprendi bastante nessa conversa aí de alguns minutos. Muito obrigado. E obrigado. É isso, o que só se você quiser dar o seu recado para o produtor rural, acho que é bacana se você tiver essa... Não, eu acho que é legal a gente valorizar a pesquisa, né? Então, sempre ver os pesquisadores, os agrônomos, né? Quando a gente for escolher uma variedade, porque atrás de cada variedade tem muito tempo, tem muita energia, né? Tem muita ciência e que pode ajudar a vocês a produzirem mais de maneira mais seguras, né, para todo mundo ganhar, né? O produtor ganhar ali economicamente, mas o meio ambiente ganhar e depois o consumidor ter um produto de qualidade. Exatamente. Então, essa é a melhor forma de você fazer uma gestão de risco, caprichando no manejo, escolhendo as variedades corretas, e para tudo mais, para o risco climático, você tem também as formas aí de gestão, que é o seguro, que é o próprio pro agro, então as formas que a gente tem. Então, muito obrigado mais uma vez, e é isso aí, foi muito legal. Espero que também os ouvintes aproveitem bastante essa informação, né, e passe para frente aí, que eu acho que é uma baita conversa. Obrigado. Obrigado, Gilson. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão Menos Risco. Tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.